espere neutralidade de uma reportagem que entrevista os melhores amigos do personagem principal. É um cara humano, um cara que tem um coração que não tem como explicar. E também os seus 3 irmãos. Dorival é um irmão, é um amigo, é um pai para todos nós, né? Depoimentos cheios de amor para apresentar um dos protagonistas da decisão de logo mais. E de onde ele veio. Por isso o Esporte Espetacular viajou em direção ao sol. Vocês que são de Araraquara, me responde uma coisa. Por que é Morada do Sol aqui? Poxa, você não percebeu, hein? Na ensolarada Araraquara, a 250 quilômetros de São Paulo, o futebol sempre foi uma febre. Na década de 60, esse menino entrava em campo com o time da Ferroviária e desse ambiente não sairia mais. As nossas brincadeiras, quando éramos nós dois, né, era só futebol. Era a herança de família. O tio Dudu se tornou um dos ícones de uma geração histórica do Palmeiras, a Academia. Uma referência para o filho do seu Dorival, que aqui é só Júnior. Para nós, às vezes, até é estranho. O pessoal fala, o Dorival. Para nós é Júnior. Acho que era sempre Júnior, né? Com os tios, com as tias. Junão, pica-pau. Era por causa do topete? Ele tinha topete? Não. O que era? Era a risada dele? O nariz mesmo. Ah, o nariz. Então aí ficou, pica-pau. Claro que esse tipo de apelido vem de amigos de uma vida toda. Os escalados para defendê-lo em rede nacional, mas também para desconstruir algumas imagens. A gente vê a seriedade, né, do Júnior lá em São Paulo, dirigindo. Muita gente não conhece o outro lado dele, que é o lado brincalhão, que é o lado que todo dia tá mandando uma mensagem no grupo sacaneando um, brincando com o outro. Júnior jogou profissionalmente nas décadas de 80 e 90. Com passagens por 12 clubes, como Palmeiras e Grêmio. Sempre foi habilidoso, né? Chegava, cabeça erguida. Você não viu o Júnior dar uma pancada em ninguém, dar um carrinho em ninguém? Você acha que o treinador Dorival manda jogador dar carrinho? Não manda. Manda jogar futebol. Quando se aposentou dos gramados, nem passou pela cabeça dele sair do futebol. Foi também em Araraquara onde começou a transição do Júnior jogador para o Dorival treinador. E essa mudança do campo para o banco de reservas só aconteceu graças a um conselho de um técnico que depois se tornou um ídolo do São Paulo. Ele já havia tido uma passagem rápida pela Ferroviária aqui em Araraquara, mas ficou pouco tempo como treinador da Ferroviária. E lá, logo que ele teve a oportunidade com a saída do Muricy, ele acabou assumindo o clube. Em 2003, Dorival era gerente de futebol do Figueirense. O treinador era Muricy Ramalho. Até que um dia o técnico decidiu falar umas verdades. O Dorival, ele não queria ser treinador de futebol. O Dorival ele queria ser executivo de futebol. Olha isso. E eu, como ele tinha sido meu jogador, e quando eu cheguei no Figueirense, ele estava lá de executivo. Estava lá, ficava no escritório. Eu vou falar para mim, o que você está fazendo aí, meu? Você jogou a vida toda, não teve no campo o tempo todo, você vai ficar nesse escritório aí, fazendo o quê, cara? E eu acho que aí também foi esse empurrão, essa força que foi dada, que ele falou, não, eu vou encarar. E já se vão 20 anos que Júnior passou a ser Dorival. Em alguns clubes, chegou com o objetivo de não ser rebaixado. Nos trabalhos mais vitoriosos, comandou estrelas. No Santos de 2010, era o paizão de um time que apresentou Neymar e Ganso ao país. Caí na besteira de prometer um churrasco. Acabou acontecendo aí. Um churrasco para todos. Se fizesse o gol de cabeça. Acabei fazendo o gol, aí vai ter que pagar o churrasco. No ano passado, assumiu um time que já era uma realidade, mas que ainda não tinha se encontrado na temporada. Com foco nos mata-matas, levantou a Copa do Brasil e a Libertadores com o Flamengo. Mas não foi suficiente para a diretoria rubro-negra renovar o seu contrato. Menos de um ano depois, o técnico reencontra o ex-time em uma final. É difícil de imaginar, viu? Como é que vai estar a cabeça do Dorival.
Ainda mais uma final, por tudo que ele passou, a maneira de como ele saiu, quer dizer, acho que ficou aquele sentimento, né, com ele, acho, tá? A gente nunca conversou nesses detalhes, mas a gente se coloca um pouco no lugar dele, pô. E é uma final. Ele deve ter machucado muito ele, a maneira do que aconteceu. Dorival chegou a mais uma final de Copa do Brasil depois de eliminar os 2 maiores rivais do São Paulo. E assim ele caiu nas graças da torcida. Bom, se tem um cara que tá nos braços do povo hoje com a torcida do São Paulo, é esse aí, né, Caio? E merece. E coleciona elogios. Um cara nota 1000, como pessoa, como treinador também, né, muito transparente, os treinos bons, assim, não tenho o que falar dele. O Júnior é uma pessoa que tem um carisma fora de série. Então é o que o Douglas estava falando, não tem como o jogador não estar do lado dele. O refúgio do técnico em dias como hoje está em Araraquara, mesmo que à distância. Diariamente ele mantém esse contato com Araraquara. Se ele não tiver o tempo dele da descontração, ele vai pirar. Então eu acho que ele procura nesses amigos aqui de Araraquara, nesse grupo de amigos que a gente faz parte, essa descontração. Na família, as atenções ultimamente estão voltadas para o neto Mateu. Fica esperando. Apaixonado pelo neto, tá numa fase assim maravilhosa. Dos mais aos menos importantes, qualquer personagem da decisão de hoje tem uma rede de apoio por trás. A de Dorival Júnior está numa cidade onde o sol faz morada e que nessa tarde tem um lado para torcer. A Araraquara toda vai ser Dorival nesse domingo e a gente torce pelo sucesso dele. Eu acho que vai dar sim. Não importa o time, não importa a série A ou B, nós somos Dorival Júnior Futebol Clube.